tira a camiseta porque está revoltado. O que seria do herói sem o seu vilão? E o que seria dos queridos faces sem os seus heels? Dentro do Pro Wrestling houveram inúmeros vilões extremamente clássicos de todos os jeitos possíveis. Desde aqueles heels extremamente vaidosos e arrogantes, ou ainda os vilões terroristas de outros países e até alguns mais degenerados que atacam até a família dos seus rivais e fazem jogos mentais para alcançar o que querem. O fato é que os heels muitas vezes tendem a ser parte mais interessante de uma feud e por isso hoje vamos falar dos 10 maiores heels da WWE como um todo. Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Jeff e essa daqui é mais uma Power Lista. Número 10, Chris Jericho. Chris Jericho é sem dúvida um dos grandes nomes da indústria e em sua carreira de mais de 20 anos ele já interpretou diversos papéis. Mas é como heel que o nosso querido Jericho brilha de fato. Enquanto interpretava o Lionheart na WCW, Jericho já conquistava o público com suas promos engraçadas e o seu personagem. Mas foi na WWF que o seu potencial veio à tona. Logo em seu debut, naquela clássica promo onde surgiu o Raw is Jericho, que é tida inclusive como uma das melhores de todos os tempos, onde ele conseguiu ser mais arrogante que o próprio The Rock. Jericho em sua passagem na WWE venceu inúmeros títulos, tendo sido inclusive o primeiro Undisputed Champion da história. Venceu os maiores nomes da empresa, mas ainda não havia mostrado todo o seu potencial. Em 2008, o R2J mudou seu personagem de um rockstar engraçado e cheio de energia para um cara frio e calculista, e mostrou a todos como tinha potencial mesmo após anos de carreira. O seu heel turn em cima de Shawn Michaels é um dos melhores da história e muita coisa aconteceu durante essa rivalidade. Jericho deu um soco na esposa de Shawn Michaels, arrancou a máscara do Rey Mysterio para vencê-lo, atacou várias lendas do wrestling em episódios do Raw e ainda se aliou ao Big Show numa das tags mais dominantes de todas. Jericho ainda teve um personagem absurdamente fantástico em sua feud contra CM Punk, onde promou diversas vezes sobre a família de Punk, sobre como ele viraria um alcoólatra depois de perder o cinturão e muito mais. E quando parecia que ele já tinha feito tudo o que podia, Jericho surgiu com sua lista, num personagem muito mais cômico, mas ainda assim um heel inacreditável, e como se não fosse suficiente, Jericho ainda inaugura o seu personagem na NJPW e mostra a todos que mesmo com a idade avançada, ele ainda é o melhor naquilo que faz, sendo o principal heel da All Elite Wrestling. Conquistando o título mundial, fundando a Inner Circle, tendo uma feud excelente contra o Moxley e mostrando que seu papel como heel cabe como uma luva. Número 9, Ted DiBiase. Qualquer coisa tem um preço. Foi basicamente se baseando nessa frase que Ted DiBiase criou um dos personagens mais icônicos de todos os tempos. Ted DiBiase provava a todos que com seu dinheiro ele conseguiria comprar tudo aquilo que ele gostaria, e os vídeos anunciando sua estreia provavam isso, como ele pagando a um salva-vidas para mandar todos saírem de uma piscina pública para que ele pudesse usar ela sozinho, ou ainda pagando a um host de restaurante para passá-la na frente de todas as pessoas na fila. Isso só serviu de introdução para mostrar o que viria pela frente, e aí DiBiase mostrou o que queria de fato: o WWF Championship de Hulk Hogan. O Hulkmania acabou por negar suas investidas, então DiBiase contratou Andre the Giant para resolver isso. O que acabou gerando aquele clássico momento onde Andre vence de forma conturbada e logo em seguida vende o título para DiBiase, que provava ali que qualquer coisa tem um preço. Além disso, DiBiase também foi o dono do $1 Million Championship, que apenas provava quanto dinheiro ele tinha, já que era um título feito em ouro e muitos diamantes. DiBiase foi um heel icônico, extremamente egocêntrico e que fazia as coisas por ser simplesmente o que queria, e é tido como um dos mais clássicos personagens da Golden Era da WWE. Número 8, Edge.
Edge é para muitos o maior exemplo de heel oportunista que já passou pela WWE. Ainda que hoje o seu papel na WWE seja de um face, Edge fez sua fama encarnando um dos maiores heels da empresa. Durante muito tempo, ele se manteve no midcard e se tornou ainda mais relevante após formar a lendária tag com Christian. Mas Edge se tornou um main eventer e um dos melhores heels de todos os tempos ao vencer a primeira Money in the Bank durante a WrestleMania 21. Em certa altura, Edge e Lita eram considerados o casal mais odiado de todo o Pro Wrestling, devido principalmente ao que fizeram com Matt Hardy durante o pay-per-view New Year's Revolution. Edge ficou ainda maior e ficou conhecido como o grande oportunista que lhe marcou na história. John Cena havia vencido a Elimination Chamber para continuar como WWE Champion. Edge apareceu com sua maleta e fez o primeiro cash-in da história e se tornou o WWE Champion pela primeira vez, deixando todos completamente chocados. Como se não fosse suficiente, no Raw seguinte, Edge protagonizou um dos segmentos mais icônicos de todos, onde ele e Lita comemoraram a vitória fazendo sexo no meio do ringue. E assim nascia o Rated R Superstar. Edge protagonizou inúmeras rivalidades marcantes, principalmente com Cena e Undertaker, e hoje é tido como um dos maiores heels de todos os tempos, mesmo em sua atual passagem, onde ele protagoniza um face. Número 7, Paul Heyman com Lesnar e CM Punk. Poucas pessoas conseguem ser tão boas com o microfone em mãos quanto Paul Heyman. Menos pessoas ainda conseguem ser um heel tão bom quanto Heyman. Ele é o criador da lendária ECW e todo o seu desenvolvimento com a WWE e a compra de sua empresa serviu de isqueiro para termos excelentes promos e feuds durante um bom tempo. Não é novidade que Heyman é um mestre com as palavras e ele consegue encaixar cada frase de forma perfeita e transformar o menos dos segmentos em algo grandioso. Como se esquecer de sua pipe bomb contra Vince McMahon, onde reza a lenda que ele tinha tido liberdade total para dizer o que quisesse, o que explica muito a cara de Vince durante a promo. Heyman ainda é o responsável por elevar nomes ao estrelato estando como heel, sendo que seu maior exemplo é como manager do Brock Lesnar, sendo seu porta-voz e vendendo Brock como a besta que é de fato. Além disso, sua inacreditável aliança com CM Punk, que rendeu uma das melhores passagens de todos os tempos pela empresa e culminou justamente numa traição de Heyman. Apesar de ser apenas um manager, Heyman tem a capacidade absurda apenas com a voz, se elevando cada vez mais com seu discurso, mas ainda assim sendo um heel covarde e provocador, mas ardiloso ao mesmo tempo. Número 6, Iron Sheik. Quantos heels que usam e abusam de nacionalidade vocês conseguem pensar? Esse é um clichê para um wrestler tão grande quanto o nacionalista americano. Mas pode pensar em qualquer nome que tenha seguido essa linha de personagem e nenhum heel será tão marcante nesse quesito como o clássico Iron Sheik. Voltamos para a Golden Era, mais precisamente em 1983, onde o campeão da WWF era o Bob Backlund, que apesar de não ser carismático, era adorado pelo público devido à sua habilidade. Mas em pleno Madison Square Garden, Sheik venceu Bob e automaticamente todo o amor do público pelo campeão se tornou ódio por Sheik, dizendo ser melhor que eles, e ele tinha ainda o argumento do cinturão para provar isso. Ele foi um heel extremamente odiado e serviu como uma contraparte perfeita para Hulk Hogan, que era então o herói americano. Iron Sheik pode não ter criado o estereótipo de vilão estrangeiro, mas sem dúvida foi o maior deles e provou o quanto isso pode dar certo, sendo lembrado e citado em filmes até hoje, séries, quadrinhos e várias outras mídias como um eterno vilão. Número 5, Randy Orton. Poucos wrestlers tiveram a carreira tão sólida na WWE como Orton. A história dele enquanto personagem é absurdamente bem feita e parece que foi pensada para ele a longo prazo, desde seu debut até os dias de hoje. Em 2002, Orton fazia parte deste que é considerado por muitos como uma das melhores e maiores stables de todos os tempos, a Evolution.
Pouco tempo depois, ele estreava numa das gimmicks mais adoradas pelos fãs, que é a Legend Killer, onde ele buscava acabar com todas as lendas da WWE. Ele teve feud memorável contra Shawn Michaels, Mick Foley, The Undertaker e chegou até a enfrentar Hulk Hogan, o que acabou elevando sua carreira num nível absurdo, bem rápido. Mas em 2004, a sua carreira, que já estava sendo meteórica, ficou ainda mais quando ele venceu o World Heavyweight Championship no SummerSlam, se tornando o mais jovem campeão mundial da história da WWE, tendo apenas 24 anos na época. Mas isso acabou resultando numa influência em seu personagem que vemos até hoje, quando a Evolution se virou contra ele, o deixando cada vez mais egocêntrico e calculista, chegando a níveis absurdos em suas promos, como dizendo que Ed Guerreiro estava no inferno em sua feud contra Mysterio, ou dando um punch kick no pai de Cena na histórica feud entre os dois. Ele adotou cada vez mais essa gimmick, até o ponto que se tornou o Viper que conhecemos hoje e protagonizar uma feud histórica contra Triple H, onde ele beijou Stephanie McMahon enquanto ela estava inconsciente com o Hunter observando tudo, vencendo a Royal Rumble em cima do rival e ainda dando um punch kick em seu próprio chefe, mas alegando que tinha problemas mentais e que se o demitissem por isso, ele iria processar a WWE. O que caiu como uma luva em seu personagem calculista. Ao longo dos anos, vimos Orton evoluir cada vez mais esse personagem, se juntando anos depois da Triple H para formar a Authority e ter um dos maiores hits da década ao fazer o cash-in em Daniel Bryan. O que faz Orton ser um dos maiores heels de todos os tempos é o fato dele nunca ser 100% face em suas feuds. Mesmo estando contra outros heels, ele comete atos iguais. E se não fosse o suficiente, Orton é atualmente um dos maiores, se não o melhor heel da WWE, rivalizando com seu antigo parceiro e recém-retornado Edge, numa feud memorável e aparentemente trazendo pouco a pouco de volta sua gimmick de Legend Killer. Número 4, Triple H. Triple H começou sua carreira na WWF interpretando um personagem egocêntrico e snob da classe alta, que acabou não indo para frente, até o momento que ele se juntou a Shawn Michaels e Chyna para formar a lendária DX. Durante muito tempo, eles agiram muito mais como anti-heróis do que heels, mas isso mudou quando ajudaram Shane a vencer X-Pac pelo European Championship, expulsando Pac da stable e se juntando à Corporation. Depois disso, Triple H virou campeão mundial em cima de seu rival Mankind e começou uma das maiores e icônicas histórias da WWE, onde Triple H havia drogado Stephanie e feito uma cerimônia de casamento para assim ter controle da WWE após virar um McMahon. Sendo que mais tarde foi revelado que Stephanie não estava drogada e era tudo um plano para destruir Vince. No começo do século, Hunter assumia as alcunhas de Assassin Cerebral e de The Game, graças à sua inteligência, se tornando o maior heel da WWE na época. Quando parecia que ele não poderia ser mais dominante do que era, ele cria a Evolution, que só não foi mais dominante graças a ele mesmo, que já havia expulsado o Orton, entrou em rivalidade com Batista e ainda atacou o Flair. Triple H já teve diversos momentos como heel, inclusive mais recentemente quando atacou Daniel Bryan com pedigree e criou a Authority, gerando o slogan Best for Business, onde Triple H controlava a empresa e colocavam aqueles que ele julgava melhor para serem campeões, algo que ocasionou até mesmo o fim do The Shield. Triple H é um dos maiores heels de todos os tempos e provavelmente o maior deste século, sendo considerado uma ameaça gigantesca em qualquer combate. Assim como Orton, Triple H parece que não consegue ser face e quando isso acontece, os fãs ficam apenas esperando o momento onde ele vai trair alguém e voltar com o seu personagem de vilão. Número 3, Rod Piper. Hoje em dia é comum vermos atletas usando do famoso Trash Talk em suas entrevistas. Desde Chael Sonnen e Conor McGregor no UFC,
ao LeBron James no basquete e Ibrahimovic no futebol. Mas no Pro Wrestling tivemos um dos mais insuportáveis e ao mesmo tempo divertidos promadores de todos os tempos. Rod Piper e o seu Piper's Pit, que era um segmento de entrevistas onde ele insultava seus oponentes, marcaram muito o personagem. Ele teve rivalidades contra nomes gigantescos da época, como Hogan, Mr. T, Andre the Giant e até contra Jimmy Snuka, onde num segmento ele atirou bananas e cocos no lutador só para zombar da sua nacionalidade. Piper rivalizou até mesmo com Cyndi Lauper, atacando ela e seu namorado. Piper tinha uma incrível habilidade com o microfone, onde ele insultava seus inimigos das formas mais criativas e degradantes possíveis, usando as palavras como verdadeiras armas. Muitos o consideram como o maior heel de todos os tempos, sendo que até mesmo o próprio site da WWE já o elegeu como o maior vilão de todos os tempos. Piper foi fantástico e muitos dos grandes promadores que vieram depois dele o tinham como inspiração, como o próprio The Rock já admitiu. Piper levou o ser heel a um novo nível, uma vez ele disse que as pessoas não amariam tanto os babyfaces se não odiassem tanto, resumindo assim seu papel real de um heel, que ele fazia com perfeição. Número 2, Ric Flair. Nos anos 40 surgiu um homem chamado Gorgeous George, que é para muitos a primeira grande gimmick do Pro Wrestling. George era o clássico heel extravagante, metrosexual e extremamente arrogante e egocêntrico. Ele e sua gimmick abriram caminho para muitos dos heels que vimos e continuamos a ver hoje. Mas um homem em específico conseguiu levar essa gimmick a um patamar praticamente inalcançável. E estamos falando dele, o lendário Ric Flair. Em seu início de carreira na NWA, ele não era como conhecíamos. Foi apenas durante a sua feud contra Buddy Rogers que ele começou a se chamar de Nature Boy, para provocar o próprio Rogers, que se intitulava assim. Flair vinha ao ringue para suas promos sempre fantásticas, com seus anéis de diamantes, carrões e ternos sob medida, além de seus roupões extremamente característicos, sem contar o nível de habilidade no ringue que o faz ainda hoje considerarem ele como o maior de todos os tempos. Flair rivalizou contra outros dois grandes nomes da indústria, sendo Sting e Rick Steamboat, que alcançaram o amor do público justamente por Flair ser contraparte de tudo isso. Flair ainda faz parte dos lendários Four Horsemen, que é uma das maiores stable heels de todos os tempos. Sem contar anos mais tarde quando participou da Evolution, mostrando mais uma vez seu talento. Além de suas promos fantásticas, dos seus trejeitos únicos e até a aparência, Flair ainda mostrava no ringue que era um heel formidável com suas táticas sujas e sempre usando artimanhas para vencer, o que inclusive lhe deu a alcunha de The Dirtiest Player in the Game, seja na NWA, WCW, WWE ou até na TNA. Flair é considerado icônico e até mesmo quando é face, o seu trejeito heel ainda se mostra presente. Número 1, Vince McMahon. Nessa lista falamos de vários tipos de heels e muitos deles são adoráveis de se ver, seja Triple H, Edge, Paul Heyman e até mesmo Flair. Apesar de serem vilões e serem ótimos naquilo que o fazem, nenhum heel foi tão capaz de trazer uma personalidade tanto à realidade contra Vince McMahon. Vince é o tipo de heel que sentimos vontade de ver apanhando cada vez que aparece. Durante muito tempo ele agiu apenas como comentarista, mas aos poucos ele se revelou como dono da WWE, até finalmente vir a surgir como Mr. McMahon, um patrão odiado, maléfico e que queria a todo custo eliminar os rebeldes da empresa. Essa gimmick de Vince surgiu após o grande incidente que ficou conhecido como Screwjob, e aí Vince viria a se tornar o maior heel da história da empresa, onde tudo o que acontecia na empresa de maléfico tinha um toque seu. Seja justamente a sua rivalidade com Austin, que é considerada a maior feud de todos os tempos do Pro Wrestling, ou ainda durante a época de Ministry of Darkness de Undertaker. Vince é o tipo de heel que usa
tudo ao seu redor ao seu favor. É manipulador, oportunista, arrogante e tudo mais, sendo quase uma junção de todos os outros rios que falamos aqui. Mais recentemente, Vince ainda protagonizou uma rivalidade com CM Punk, nos lembrando a sua feud com Stone Cold, e ainda sua feud contra Daniel Bryan, onde ele revelou ser a mão controladora da Authority, e até a sua mini feud com Kofi Kingston, onde ele deliberadamente queria prejudicar o lutador para que ele não chegasse ao WrestleMania para disputar o título contra Daniel Bryan. Vince é grande como heel, seja lutando, interferindo ou apenas usando o seu poder como patrão para tudo acontecer como ele bem deseja. Bom galera, essa foi a lista de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e comentar qual é o heel que você mais gosta dessa lista e fora dela. Então galera, até uma próxima e tchau!